Fala aí, torcedor do Esmeraldino, tudo certo? Bora para mais um pós-jogo do Goiás, dessa vez do empate sem gols com o Internacional na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. É claro que não é o resultado que a torcida gostaria, né? Jogando em casa, de fato, com o apoio da torcida na Serrinha, o Goiás que vinha de 7 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro sem derrota. Então havia uma expectativa de, neste sábado, conseguir derrotar o Internacional. Fato que isso não aconteceu, né? O empate sem gols, de fato, não era o desejo de muitos, né? Mas se a gente for analisar o contexto, né, toda a situação não é o pior dos resultados. Talvez, de fato, o pior seria se o Goiás saísse derrotado hoje. Mas o 0 a 0 eu acho que ficou de bom tamanho, né? Se a gente for analisar toda a partida, o primeiro tempo o Goiás foi mal, cara. Sendo bem sincero, eu não gostei da forma como a equipe se postou em campo. É claro que eu entendi a estratégia do Mister, do Armando, de marcar um pouquinho no seu campo, de esperar, de fazer o Inter cansar, até porque o Inter não está acostumado a jogar nesse clima seco de Goiânia, né? Então decidiu esperar um pouquinho para forçar o jogo mais na segunda etapa. Só que o Goiás acabou errando muito defensivamente, né? O Lucas Halter, que eu já elogiei ele aqui no canal várias e várias vezes, hoje foi mal realmente, né? Ele teve 2 erros cruciais. Um primeiro em que ele foi tentar cortar, não sei se ele foi tentar cortar ou dominar, a bola acabou sobrando para o Ener Valencia e o Tadeu fez uma boa defesa, né? Que o Valencia jogou na frente, o Bruno Melo foi fazer a cobertura e quando o centroavante do Inter finalizou de canhota, o Tadeu fez a defesa. E teve a outra que foi de fato uma pichotada, né? Um erro técnico do Halter, que ele foi tentar afastar, dar uma pancada na bola. Ele acabou jogando ela para trás e aí o Valencia tem toda a sua qualidade para pegar essa bola de primeira e também a qualidade do Tadeu de ter o poder de reação e fazer aquela defesaça. Então acho que o Inter teve mais oportunidades na primeira etapa de fazer o gol do que o Goiás. O Goiás não conseguiu criar tanto. Claro que teve 2 oportunidades com o João Magno. Uma ele acabou finalizando de forma muito equivocada, né? Acho que ele se precipitou um pouquinho. O Alano estava entrando dentro da área, ele poderia ter rolado pro Alano. Mas eu entendo também que a qualidade técnica do João não é lá aquelas coisas. A gente também aqui já citou no canal. Inclusive, quando ele chegou, a gente fez um vídeo falando isso, que tecnicamente ele não é brilhante. E a torcida do Goiás sabe disso, né? E teve a outra também que ele finalizou em cima do Rocher. Mas assim, acho que o Inter teve muito mais volume de jogo na primeira etapa. O Goiás não conseguiu controlar a partida. Já no segundo tempo eu já gostei mais, tá? Acho que a postura foi diferente. O Goiás se impôs. Claro que teve a lesão do Hugo. No momento da lesão, achei que seria mais grave, mas quando acabou a partida, a gente viu que o Hugo conseguiu botar o pé no chão, conseguiu sair caminhando. Claro que um pouco de dificuldade, né? Mas conseguiu, de certa forma, caminhar. Então, a gente imagina que seja apenas uma torção do tornozelo dele, que ele consiga se recuperar, porque ele estava fazendo, mais uma vez, uma boa partida. E aí o Mister mexeu na equipe, né? Colocou o Alano para jogar como lateral esquerdo. E olha, pasmem, eu gostei do Alano jogando como lateral, hein? Tomando boas decisões, defensivamente tendo uma boa leitura dos espaços, aparecendo na frente, inclusive para fazer o cruzamento, não só com a perna esquerda, mas também com a perna direita. Gostei da partida que o Alano fez na lateral esquerda. O Mister colocou o Palácio para jogar, entrou muito bem o Palácio, né, cara de muita qualidade, retornando, né, após ele ter ficado afastado. Diziam que ele ia sair para o Atlético Goianiense, ia sair para outra equipe, não lembro se era o Guarani ou o Mirassol. Acabou não saindo, ficou no Goiás. O Mister começou a relacionar o atleta, ele jogou contra o Atlético Paranaense, jogou hoje novamente, e hoje entrou muito bem, foi bastante participativo. Ele é um meia que pode atuar aberto, né? E ele gosta bastante de receber a bola, é um cara intenso, dinâmico, e mostrou hoje porque tem qualidade, entrou muito bem. O Guilherme é um cara que também, muito bom jogador, é claro que ele saiu já no fim da segunda etapa, mas ele deu ritmo pro Goiás. As melhores oportunidades da equipe sempre surgem dos pés dele, né? O Morelli, mais uma boa partida, acho que não comprometeu, enfim. Teve outras mexidas, né? O Rafael Guzzo entrou, o Matheus Babi entrou no lugar do João Magno. Mas assim, acho que a postura da segunda etapa me convenceu. Acho que a equipe conseguiu propor mais o jogo, conseguiu, de certa forma, controlar mais a partida, empurrar o time do Inter para trás. A gente sabe que o investimento do Inter é muito maior que o do Goiás. É uma equipe que está na semifinal da Libertadores. Tem jogadores que disputaram Copa do Mundo, Rocher, Ener Valencia, enfim, entre outros atletas de seleção, o próprio Gabriel Mercado, zagueiro, ex-River Plate, campeão da Libertadores em 2015, outro atleta que disputou a Copa do Mundo em 2018. Então, enfim, é um time
bem melhor e tem muito mais investimento, e o Kudê colocou o time titular do Inter para jogar hoje, né? Após a classificação à semifinal da Libertadores, o Kudê decidiu colocar os caras para jogar, e eu não acho assim que o Inter também fez uma boa partida. Acho que tecnicamente o jogo foi bem abaixo, mas acho que pelo que o Inter apresentou, acho que o Goiás poderia na segunda etapa ter feito um gol, né? É claro que a gente também leva em consideração a primeira etapa do Inter, mas assim, teve a oportunidade no segundo tempo, tá? Do Matheus Babi, que ele finalizou de cabeça por cima do gol. Teve a do Rafael Guzzo, que ele estava sozinho, ele teve o erro do gesto técnico de cabeça, ele poderia também ter feito o gol. Teve o Morelli também, já nos acréscimos, ele também teve uma oportunidade de cabeça, novamente. Teve o erro do gesto técnico de você acertar o cabeceio. O Alisson teve uma finalização bloqueada no momento certo aí do Internacional, que ele finalizou de canhota, ele poderia também ter feito o gol se tivesse ter tomado, né, se tivesse tomado a decisão um pouco mais rápida, né, ter tido uma tomada de decisão mais veloz. Teve uma outra bola também do Anderson Oliveira, que ele deu uma fatiada, né, uma bola reta, rasante pro Alisson, e ele não conseguiu dominar. Se ele domina aquela bola, cara, ele ficaria com grande chance de fazer o gol, né, já dentro, praticamente quase dentro da pequena área. Não errou também, e o Anderson Oliveira, novamente, né, como a gente também já falou aqui no canal, como ele é peça importantíssima no time do Mister, né, no time do Armando, e novamente hoje ele fez uma boa partida. Claro que ele tem algumas tomadas de decisão ruins, mas no contexto geral ele fez uma boa partida, fez um bom jogo. Mas enfim, analisando a rodada, não é um resultado ruim, até porque o Goiás chega a 25 pontos, iguala o número de pontos de Cruzeiro e Corinthians, se eu não estou enganado, né? Apesar que Cruzeiro e Corinthians ainda jogam na rodada. Mas assim, ele não pode ser ultrapassado nem pelo Bahia nem pelo Santos. As duas equipes que estão abaixo do Goiás, Bahia e Santos têm 21 pontos, o Goiás chegou a 25, então as outras duas equipes só chegariam a 24. Então assim, o Goiás chega ao 8º jogo seguido no Brasileiro sem derrota. Poderia ter saído com resultado positivo? Poderia. Daria mais confiança e mais tranquilidade? Daria, mas é complicado, né, cara? A gente tá enfrentando um time bem duro de se enfrentar, com um bom treinador, com um bom elenco, com jogadores que a gente já citou, e jogou com o time titular, né? A gente sabe que o Inter jogou com o time titular e é muito complicado enfrentar, apesar de ter sido em casa. Agora, o Goiás tem uma sequência muito dura, né? Pega o Palmeiras fora, o Flamengo na Serrinha e o Botafogo fora. Então, são 3 jogos aí muito complicados, muito cruciais, difíceis. E, cara, é difícil a gente falar isso, mas o Goiás vai ter que, de alguma forma, tentar pontuar contra essas equipes. É muito difícil? Muito. Vai enfrentar os 3 dos 4 primeiros colocados nesse momento do Campeonato Brasileiro, né? Então, muito complicado realmente, é uma situação, uma sequência dura, mas o Goiás já demonstrou, e o Mister e os jogadores já falaram isso. Temos que respeitar todos, sabemos, né? A gente tem que saber das adversidades, de todos os problemas que o time tem, mas a gente vai respeitar o adversário, mas não vai temer. A gente vai pra cima e vai tentar fazer o resultado. Eu acho que é isso que o Goiás tem que fazer e tem que pontuar para tentar sair dessa situação o mais rápido possível. Talvez o jogo contra o Flamengo seja crucial em casa, né, na Serrinha, com o apoio da torcida. A gente sabe que jogar no Allianz e jogar no Newton Santos é muito complicado, é muito difícil, né? O Botafogo e o Palmeiras impõem uma velocidade, uma intensidade fora do padrão, e o Flamengo geralmente quando joga fora de casa deixa muito a desejar. Então acho que a partida crucial desses próximos 3 jogos seja contra o Flamengo lá na Serrinha. A gente torce para que o Goiás consiga pontuar vencendo, né? Porque vem pontuando com empates, né? São 3 empates seguidos, mas que consiga pelo menos aí um resultado positivo contra essas 3 equipes. Beleza, rapaziada? Fiquei com essa sensação, né? Acho que o resultado foi justo. Muita gente pode falar do pênalti no Maguinho. Na hora eu fiquei com dúvida, tá? Se foi realmente pênalti. É claro que teve a carga, mas pelo ângulo que eu vi, eu não consegui tirar a conclusão se realmente foi nas costas ou foi ombro com ombro, tá? Então não consigo dar o veredito. Quando eu vi o lance em câmera lenta, eu já achei pênalti, tá? Achei que o René fez a carga nas costas, mas eu não consigo afirmar aqui que realmente foi pênalti. É de fato um lance interpretativo, e como a gente só teve uma câmera para assistir, eu não consigo bater na tecla. Mas se fosse se a gente fosse dividir se eu daria ou não daria o pênalti, eu ficaria um pouco mais pro lado de que foi pênalti, até pela carga que o René fez
e o Maguinho não estava tão desequilibrado assim no lance, né? Ele estava inteiro. Então acho que a carga foi faltosa pelo ângulo que eu vi, mas é meio que inconclusivo, né? Não dá pra gente saber se realmente foi nas costas ou se foi ombro com ombro. Mas, de qualquer forma, a gente vai ficar lamentando essas situações, mas fato é que a equipe consiga os 3 pontos aí, pelo menos, contra essas próximas 3 equipes que vai enfrentar. Beleza, rapaziada? É só isso que eu penso, minha opinião, minha análise desse empate sem gols contra o Internacional neste sábado. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, torcedor do Esmeraldino. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.